Vitória, a cidade brasileira localizada no estado do Espírito Santo e tomada pela população de mais ou menos 360 mil habitantes, tendo seu descobrimento realizado no dia 8 de setembro de 1531, sendo seu gestor na época Vasco Fernandes Coutinho. Conhecida atualmente por suas belezas naturais e seu charme encantador, a capital capixaba conta com 79 bairros distribuídos pela ilha e região continental, sendo que 48% dessa população se autodeclara como branca, 42% como parda e apenas 9% como negros. A cidade tem o 5º melhor índice de desenvolvimento humano, IDH, entre todos os municípios brasileiros. Em 2015, foi considerada a 2ª melhor cidade para se viver no Brasil, pela ONU, Organização das Nações Unidas. Em uma pesquisa de 2017, Vitória foi classificada como a 3ª melhor capital brasileira para se viver. Todavia, nem tudo é um mar de rosas na cidade capixaba. Questões como transporte, acessibilidade e até mesmo o acesso ao direito fundamental à moradia são objetos de debate diário na capital, visto que mais de 800 pessoas estão em situação de rua. O grande avanço na legislação brasileira no tratamento dos direitos da cidade contrasta com a real situação de desigualdade socioespecial em Vitória, que se radicaliza cada vez mais. O texto disponibilizado pela Coletiva de Resistência Urbana Capixaba da Ocupação Chico Bento ilustra bem o que queremos passar. Abre aspas. A sociedade capixaba é desigual. A separação entre ricos e pobres, o abismo de renda entre aqueles que vivem no estado do Espírito Santo, não se expressa apenas nas contas bancárias. Toma também um corpo físico. Se apresenta no espaço e deixa explícito na geografia da cidade para quem ela serve e a quem ela exclui. Ao olhar para as cidades, observamos a bárbare. Os pobres na periferia, geralmente longe de seus locais de trabalho, ou quando nos centros das cidades, nos morros. Em todas essas regiões, observamos apenas uma cidade pobre para os pobres, sendo os serviços públicos precarizados a ponto de não haver qualquer presença do poder público que não seja a repressão policial. As cidades, portanto, cresceram para quem tem dinheiro. É muita gente que não tem casa própria e é muita casa sem gente servindo apenas de especulação imobiliária para os ricos acumularem ainda mais dinheiro. E o resultado são aluguéis caros que comprometem a cada dia mais a renda do povo. E desse jeito, torna-se cada vez mais difícil conciliar uma vida minimamente digna e o pagamento dos aluguéis. O direito à moradia digna, constitucionalmente garantido no artigo 6º, abordado no Estatuto das Cidades e em algumas cidades como a Vitória, regularizado também pelo projeto do Plano Diretor Urbano, é magicamente esquecida pelos governantes. E o que fazer quando não conseguimos mais pagar o aluguel e comprar comida, ou pagar a passagem do ônibus com nossos salários? E o poder público a isso nada nos responde? A única solução é ocupar. Ocupamos os terrenos vazios que há décadas estão parados só para especular. Ocupamos os prédios abandonados nos centros urbanos, que só na cidade de Vitória são mais de 100. Ocupamos tudo que nos é de direito e nos foi negado. O coletivo de resistência urbana surge, portanto, da necessidade de disputar a cidade em todos os sentidos. Queremos ocupar tudo que está abandonado, tudo que está especulado, toda propriedade que não serve à sua função social. Mas também queremos lutar por mobilidade urbana, incentivo à cultura popular e acesso ao serviço público de qualidade pelo povo. As ocupações urbanas são uma necessidade do povo capixaba. Viva a luta por reforma urbana. Fecha aspas. As diversas propagandas em homenagem à cidade de Vitória entram em conflito com a realidade encontrada nos diversos cantos da cidade. É de fácil percepção a segregação social em contraste, principalmente no que tange à abrangência territorial deste presente trabalho, o centro. O centro de Vitória mescla o que a cidade tem de melhor a oferecer: cultura, belos pontos turísticos históricos, paisagens naturais, abandono, precariedade, segregação e direitos constitucionais infringidos. Em um exemplo claro, temos de um lado o Teatro Carlos Gomes, palco de diversas manifestações culturais eruditas, muito bem estruturado e decorado, próximo à orla do Porto de Vitória. De outro, pouco mais à frente, cruzando a Praça Costa Pereira, temos a ocupação no antigo prédio do IAP, abandonado a esmo e palco de uma grande briga judicial de desocupação. E também
Temos a ocupação do edifício Santa Cecília, perto ao Parque Moscoso, onde o lazer de diversas famílias é garantido aos fins de semana. O Espírito Santo foi palco de diversas ações de reintegrações de posse violentas, como as do território denominado como Fazendinha e no bairro Morada da Barra. Os programas assistencialistas e habitacionais se mostram cada dia mais frágeis e incapazes de garantirem o direito à moradia e cidade prometido às diversas famílias em situações precárias. Sem perspectiva de melhora no futuro e desabrigadas, as famílias acham seus lares em estruturas públicas abandonadas, onde se agrupam informações conhecidas como ocupações urbanas, redescobrindo e ressignificando a moradia em meio à segregação urbana e espacial. A gente está aqui para te entrevistar a respeito do direito à cidade, mais especificamente o tema da ocupação. Vamos lá. Na sua visão de defensor público do Líbano, o que é direito à cidade? O direito à cidade não se resume ao direito de consumir os bens que a cidade proporciona, né? Ela está mais relacionada a uma obra no sentido de uma obra de arte, né? Que a pessoa, além de, ao invés dessa relação de consumo, né, ela participa da construção dessa cidade, né, do processo de formação da cidade que está sempre contínuo, assim, né? Então, para mim, o direito à cidade é as pessoas terem o direito de participar de forma igual da cidade e de usufruir, né, de do espaço urbano também, de todos os serviços. Exatamente. No campo da prática, o que você vê que falta assim, de aplicação do Estatuto da Cidade? De forma mais específica, tem vários instrumentos, né, que existem no Estatuto da Cidade que não são cumpridos, né? Em especial, aqueles que a gente chama de instrumentos para fiscalizar e induzir a função social da propriedade, né, que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o IPTU progressivo, a desapropriação sancionatória, né? A gente também tem outros, que é a questão do consórcio imobiliário, as operações urbanas consorciadas. Sobre essas desocupações forçadas do Estado, quais as consequências para as pessoas, para onde elas vão? Tem algum programa de proteção dessas pessoas? São sempre questões muito traumáticas, assim, né? As cumprimento de integração de posse, né? A da Fazendinha, né, desse ciclo todo, foi uma das mais violentas, assim, teve um aparato policial maior, que teve uma certa também animosidade ali dos ocupantes, né, de no primeiro momento não querer sair, no segundo momento resolver sair. Essas remoções sempre se busca, né, minimizar da melhor forma possível os conflitos, né, minimizar os danos, né, tanto a integridade física das pessoas, né, quanto até a questão da habitação, né. Elas geralmente são cumpridas por uma parte lá especializada da polícia, que chama-se MESP, e existe um protocolo, assim, né. A polícia ela primeiro ela vai ao local, faz um relatório de avaliação do local, depois é marcada uma reunião preparatória, né, que chama todos os órgãos interessados para depois sair uma data para o cumprimento, né. E aí nessa reunião preparatória tenta-se conseguir alguns instrumentos, né, para dar uma certa tranquilidade, né, para o cumprimento, para dar uma dignidade para as pessoas também, né? Então a gente tenta providenciar caminhões para retirar das pessoas, né, também mão de obra para poder fazer a mudança, tirar as coisas das casas das pessoas, levar para esses caminhões. E a gente tenta, na medida do possível, discutir também locais para encaminhamento das pessoas, né, para abrigamento das pessoas, para depósito dos bens delas. Mas esses dois quesitos, na maioria das vezes, a gente não consegue o atendimento disso, né? E o poder público, na maioria das vezes, ele está presente nessas reuniões, mas não são coisas que são oferecidas geralmente. Então acaba que fica mais na questão do caminhão e do transporte, né? E aí a polícia, né, na maioria das vezes, ela é muito ostensiva, assim, no sentido de ter um aparato muito grande, né, de policiais ali para estar preparado para algum conflito, né? E por parte da Defensoria e dos outros órgãos de direitos humanos, a gente tenta fazer uma intermediação para não haver conflito, né, para as famílias
entender aquele momento, né, e retirar as coisas delas, né, de forma mais pacífica, assim, e também, ao mesmo tempo, conversar com a polícia para que não haja nenhuma ofensiva da polícia também, enquanto as famílias estão retirando as coisas. Mas, então, como na maioria das vezes não existe, né, o atendimento, né, a principal necessidade das famílias, que é a habitação, né, muitas vezes as pessoas acabam sendo obrigadas a ocuparem outras áreas. Né? Então, você soluciona aquele problema pontual, mas aquele problema, na verdade, ele passa para outro local, assim, que é o que tem acontecido. Tá certo. Obrigada, doutor. Quando se pensa no direito à cidade, talvez a primeira ideia que vem à cabeça seja a ideia de uma cidade viva, democrática, cidadã e justa. Mas democrática para quem? Viva para quem? Justa para quem? Cidadã para quem? Há todo estigma por trás das ocupações, dando muitas vezes mais valor ao terreno vazio do que às famílias que deles precisam. Outro aspecto que é passivo de estação é a violência direta do Estado, a criminalização, a ação policial, a perseguição, negativa de fornecimento de água e energia. Aos que são contra as ocupações, a grande carta da manga é o argumento do esbulho possessório. Pelo Código Penal, esbulho seria descrito quando uma pessoa se apropria do imóvel de outra que está em pleno uso. As ocupações urbanas, pelo contrário, jamais se assemelham à prática. São feitas por pessoas que lutam por direitos, ocupam grandes propriedades que se encontram sem cumprir função social, que ninguém exerce posse, ou seja, propriedades que se encontram abandonadas. Os ocupantes estão respaldados pelos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e também pela Lei Federal 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades. Cada uma dessas regulamentações regem que a propriedade deve cumprir sua função social. Estes são os resultados relevantes de nossas lutas para ter de volta a cidade. Estes são os objetivos que molduram o direito à cidade. Mas o direito é de quem? Em Vitória, o direito tem cor e classe social bem definidos. Antes de eu vir para aqui, eu pagava 600 e pouco de aluguel. Né? Um desemprego desse, então não tem nem como pagar aluguel. E aí vim parar aqui. Aí, praticamente um ano e 6 meses. Nós já estamos aqui. Mais de 13 anos o espaço abandonado. Tive muito trabalho para reorganizar, limpar tudo, tiramos muita sujeira. Quando nós entramos aqui, nós tivemos um pouco de resistência com a prefeitura. Não deixaram entrar fogão, não deixaram entrar alimentação. Eles botaram a guarda municipal lá embaixo e não deixaram subir, né? Aí tivemos que procurar defensoria pública, delegacia, para poder conseguir entrar com essas coisas aqui para dentro. A população no entorno não é muito a favor da ocupação, mas depois, como foi conhecendo a gente, foi vendo que não é tudo que a população diz, foi aceitando melhor. Aí nós começamos a se habituar, todo mundo aqui não são moradores, são todo mundo amigo e todo mundo precisa de uma moradia, então todo mundo aqui é unido. Um trabalho coletivo e muito esforço, a gente conseguiu mudar, né, essa realidade, conseguimos transformar o espaço, conseguimos fazer com que ele se tornasse adequado, né, humanamente dizendo, de forma que desse para uma pessoa viver de uma forma digna, né, de uma forma salubre, vamos dizer assim. Aqui é minha casa agora, estou muito feliz daqui, muito mesmo. Elas ocupam esses espaços como se realmente já pertencesse a elas, assim, de uma certa forma. Elas sentem que ali é o canto delas, é o lar delas. É o que elas pensam que, pelo fato de o Estado ser negligente, o poder público nega direitos constitucionais, as pessoas elas imaginam que elas já poderiam ter o seu lar, poderiam estar criando seus filhos, né, dando uma base familiar, uma estrutura familiar bacana. Porque está muito 1000 vezes melhor. Porque não está pagando aluguel, não está pagando água, não está pagando luz. Se tivesse empregado, era melhor ainda, né? E aqui nós temos, de moradores, nós temos 108 ocupantes, 26 adolescentes, 20 crianças aqui dentro da ocupação. E são 3 idosos, uma pessoa com deficiência física, morando aqui no Santa Cecília. Montamos um conselho dentro da ocupação Santa Cecília.
Esse conselho é composto de 5 pessoas. E todas as decisões que temos que ser tomadas, esse conselho que decide aqui dentro do Santa Cecília. Chega uma doação, matérias sobre algumas discussões que acontecem aqui dentro, se tem alguma coisa para mexer nas energias, porque tudo aqui dentro da ocupação não é mão de obra paga, se juntam os moradores e a gente fazemos esse tipo de trabalho. Nós passamos por um momento muito complicado, que é o momento de crise urbana. Essa crise urbana ela se subdivide em 2 ramos principais, né? É o aumento da desigualdade social e a expansão da segregação espacial. E isso, em momentos antes, na verdade, da entrevista, a gente consegue visualizar com o Dr. Vinícius, porque o mestrado dele é justamente na área de ocupações, de direito à cidade, e ele nos mostra isso com gráficos, como que isso é, usando como parâmetro a Leitão da Silva, né? Então você enxerga de um lado esquerdo a negritude, pessoas pardas, e de um lado direito a branquitude e as grandes fontes de renda, sabe? Então, é nesse cenário que não só envolve o Brasil, e especificamente o caso do Espírito Santo, Vitória, é nesse cenário que vai emergir um grito por direitos, que é o grito do direito à cidade. É nesse cenário que é necessário trazer o direito para efetivamente trazer uma igualdade material. Frente a essa desigualdade material que nos afeta. E é por conta disso que é importante a gente falar de direito à cidade, direito à ocupação, porque o que a gente vê hoje é o desconhecimento, a necessitação que determinados grupos sociais consigam fazer de sua morada um determinado local que, em tese, não é o seu local. Como, por exemplo, os grupos de ocupação no centro de Vitória, que ocupam determinados prédios que não se considera a morada daquelas pessoas. Então, essa é a crise urbana. E esse é o grito do direito à cidade.